manter a serenidade diante das situações difíceis? Serenidade é a característica da pessoa que age com tranquilidade diante das situações complicadas, perigosas ou até mesmo traumáticas da vida. Uma pessoa serena enfrenta as diversidades sem agitações ou perturbações. Mas a grande questão é: como manter um estado de espírito sereno, mesmo diante das situações difíceis? Primeiro, precisamos ter em mente que o nosso estado de espírito é afetado por diversos fatores e que muitos deles não dependem somente de nós. Muitas vezes, o que nos torna tristes ou felizes, nervosos ou tranquilos, amedrontados ou confiantes, depende muito de fatores externos, assim como certas circunstâncias da vida ou as atitudes das outras pessoas, por exemplo. Podemos estar muito bem e de repente receber uma notícia que nos entristeça ou que nos abale a estrutura e que inclusive algumas vezes pode mudar totalmente o rumo das nossas vidas ou então a maneira em que estamos acostumados a viver. A questão é que mesmo diante dos fatores externos, a maneira como enxergamos a vida, que é um fator interno, influencia diretamente na forma em que reagimos a esse turbilhão de acontecimentos e de emoções que somos submetidos diariamente. E é exatamente a maneira em que enxergamos a vida e que nos posicionamos diante dos problemas que vai servir como um filtro para essas emoções que nós estamos vivenciando. E esse filtro é o que definirá o nosso estado de espírito. É o que vai definir não os nossos sentimentos, mas sim a maneira em que vamos reagir e registrar todas essas circunstâncias da vida. E isso nada tem a ver com aceitação, mas sim com postura. Como nos portamos quando situações difíceis chegam em nossas vidas? Um exemplo disso é que duas pessoas podem estar vivenciando as mesmas situações, porém podem ter reações diferentes, enquanto alguns se desesperam, por exemplo, outros procuram manter a calma. Enquanto alguns se revoltam, outros procuram compreender os motivos que levaram a situação a chegar até o ponto em questão. Enquanto alguns vão entrar em pânico, outros vão procurar trazer a calma para todas as pessoas que estiverem envolvidas no mesmo problema. A maneira em que você se coloca na vida, e aí então incluímos o seu fortalecimento emocional, se você busca evoluir mentalmente ou apenas se você vive sem nem pensar no seu progresso pessoal, se você procura resolver as situações incômodas ou somente as aponta e resmunga o tempo inteiro, se você a cada dia busca se renovar, procurando fazer melhor do que ontem, ou se você vive de encontrar empecilhos ou motivos para reclamações, se você tende a ser útil e benevolente, ou se você procrastina e perde a paciência ao menor sinal de contrariedade do que você quer para a sua vida. Isso tudo demonstra claramente seu estado de espírito. E não só isso, mas também em qual degrau evolutivo você se encontra. Eu convido então você agora a fazer uma reflexão sobre esse assunto. Você está contente com o seu estado de espírito? Você está contente com a maneira em que você age ou então com a maneira em que você reage diante dos problemas? Mas essa reflexão, ela não deve ser feita somente nesses poucos segundos. Eu vou pedir para você procurar pensar com carinho nesse assunto, depois, mais tarde, nos próximos dias. Se a sua resposta for sim, você está feliz com o seu estado de espírito, que bom! Você então está indo pelo caminho certo. Mas, caso a sua resposta final seja não, é sinal da necessidade de buscar a renovação. Certamente algo precisa ser feito a respeito de como você se sente a fim de conseguir mudar isso. Mas como? A resposta está justamente no seu filtro. Isso mesmo, a maneira em que você teima em enxergar as circunstâncias. Algumas vezes podemos não estar certos em tudo e veja, tá tudo bem nisso. Nós somos humanos, erramos mesmo não querendo, mas às vezes nós erramos. O que não se pode é perceber o erro
e manter-se nele só por vaidade ou por covardia, insegurança, medo de rejeição ou sei lá, vergonha de assumir-se errado. Já dizia o ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Existe a necessidade de aceitar o fato de que não podemos controlar todos os fatos e acontecimentos da vida. E não há nada errado nisso. Afinal, essa é a realidade. E não saber lidar com essa realidade torna as pessoas emocionalmente vulneráveis. Um ser emocionalmente vulnerável se desespera ao menor indício de que ele vai perder o controle da situação ou de que as coisas não vão sair como ele deseja. Ele fantasia situações, sempre imaginando o pior, e tende a ser desanimado na vida, tende a ser negativo. Se você se identifica com isso de alguma forma, procure abrir a sua mente e entender que na vida existem as coisas que estão sob o nosso poder e as que não estão. Compreenda que podemos com toda certeza controlar a nossa maneira de enxergar a vida, mas de forma alguma nós podemos controlar tudo o que vamos viver. Diante das dificuldades a que somos submetidos durante toda a nossa existência, nós temos coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. Sendo assim, as suas atitudes estão sob o seu poder, mas o controle sobre as adversidades, sobre a forma em que as pessoas pensam, sobre a forma em que as pessoas agem, o controle sobre os fatores ainda maiores como doenças ou sobre a vida, esse nós não temos. A partir disso, então, é como se as nossas vidas se dividissem em dois caminhos e nós vamos ter que optar em qual deles nós vamos seguir. Se nós vamos procurar encontrar uma melhor forma de nos situar na vida, uma maneira mais branda de reagir aos problemas, ou se nós vamos continuar a espalhar mazelas e sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus através dos nossos atos e palavras. Somos espíritos passando por uma experiência terrena. Isso significa que nós não somos desse mundo, mas sim viemos para este mundo a fim de lapidar os nossos estados brutos de sentimentos. A melhor maneira de se fazer essa lapidação é procurando se evangelizar. No Evangelho de Jesus e nas instruções dos Espíritos iluminados estão as respostas para todas essas questões que nos impedem de seguir adiante, que acabam por nos prender em emoções que teimam em nos atrapalhar. Nosso lado emocional é intimamente ligado às questões espirituais que nos envolvem. Quem somos está baseado em quem fomos e o que e como vivemos até agora. E neste ponto, devemos ampliar nosso campo de visão e não raciocinar somente sobre esta vida que temos hoje, mas sobre todas as outras que nós já vivemos para chegar até aqui. É claro que não há como sabermos das nossas existências pretéritas na matéria, mas precisamos ter certeza de que tudo o que vivemos hoje são um reflexo das nossas atitudes do passado. E nossas atitudes atuais é que vão definir a nossa vida futura. Procure abrir o coração para os novos aprendizados. Procure compreender que o que pode estar te perturbando a mente não é o problema que você está enfrentando, mas sim a maneira em que você lida com ele. É fato que existem situações de grande tristeza, de apreensão, que temos que passar nas nossas vidas e isso não se pode mudar. Porém, nós temos que controlar aonde nós vamos nos situar emocionalmente. Nós não podemos nos instalar definitivamente nas aflições. Não permita que as tristezas, os dissabores e o medo tenham mais controle da sua vida do que você mesmo. E você é totalmente capaz de controlar isso, pode acreditar. Sempre existirão perguntas para as quais nós não temos resposta. E acredite, está tudo bem mesmo assim. É a busca por estas respostas que nos impulsiona, que move a roda da vida, que nos trouxe a essa existência e que nos trouxe até aqui. Se colocar oposto a tudo isso, é sofrido, é angustiante e nos amarra a um círculo vicioso que nos atrasa e nos puxa para baixo.
Ser resignado não é o mesmo que ser passivo. Veja, a passividade somente se submete e não faz nada. A resignação aceita sem tristeza, porém ela compreende e jamais desiste. Faça o melhor que você puder sempre, em tudo que estiver ao seu alcance, mas nunca se esqueça que mesmo o seu melhor pode não ser o bastante para resolver todos os problemas. Isso porque nós estamos todos no meio de uma grande caminhada em que aprendemos e modificamos as nossas opiniões constantemente. Nós estamos diante de uma oportunidade muito valiosa, que é a encarnação, e nós não devemos desperdiçá-la cedendo às circunstâncias e nos deixando puxar para baixo. A partir de agora, então, busque a positividade sempre. Coloque-a como meta na sua vida e você verá que a serenidade, dia após dia, virá se alojar e ocupará um lugar de destaque em você.